Este vídeo não seria possível sem a nossa parceira, a Manual. Diz aí, você já se olhou no espelho e começou a ver o topo da sua cabeça por baixo do cabelo? Pois é, você não está sozinho porque 60% dos homens apresentam uma boa queda de cabelo por volta dos 35 anos de idade e principalmente para você que vai curtir o carnaval daqui umas semanas, a dica que fica é para cuidar melhor de si e melhorar a sua autoestima. Então fica aqui o meu convite para você conhecer os tratamentos comprovados e personalizados da Manual, que vão te dar resultados excelentes se você seguir certinho. Depois de fazer o cadastro no site, você vai falar com uma equipe médica que vai prescrever exatamente o que você precisa e os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês de tratamento. Não se preocupa se o seu caso é avançado ou inicial, o tratamento é 100% personalizado para você e os produtos chegam aí na sua casa de forma bem discreta e com frete grátis durante toda a duração do tratamento, que também é acompanhado o tempo todo pelos médicos. E olha só, se você quiser começar agora, pode usar o nosso cupom 40 Sala de Guerra para ganhar 40% de desconto no primeiro pedido. Mas corre, tá? Porque é por tempo limitado e o link tá bem aqui na descrição. Então, bora lá para a história. Nos anos posteriores à Guerra Civil Americana, medidas com a finalidade de reerguer os Estados Unidos da América haviam se tornado prioridade do governo. Sob o nome de Era da Reconstrução, diversos projetos foram pautados em recuperar fazendas, estradas e ferrovias destruídas durante o conflito, concentrados em grande parte na região sul, a mais afetada pelos combates. Em paralelo aos trâmites que o país adotava para a recuperação de sua estrutura interna, foram igualmente aderidas à Constituição dos Estados Unidos as emendas 13, 14 e 15, denominadas Emendas da Guerra Civil. Estas foram responsáveis por abolir a escravidão, do mesmo modo assegurando o direito de voto aos homens negros. No entanto, a 14ª emenda, pautada na garantia de proteção igualitária sob a lei a todos os cidadãos nascidos em território norte-americano, não teve sua interpretação estendida a todas as populações que habitavam o país. O impulso do governo dos Estados Unidos em prosseguir com o estabelecimento de infraestruturas, tais como minas, ferrovias e a criação de assentamentos de colonos em maiores porções de território, logo alcançou a presença das tribos nativas que nestas residiam. Não tardou para que violentas escaramuças surgissem entre os colonos e os índios, e com a finalidade de dissolvê-las, o Congresso realizou no ano de 1865 um estudo sobre as revoltas que ocorriam em meio ao oeste americano. Ao final do ano de 1867, havia sido produzido o relatório sobre as condições das tribos indígenas, um ato que serviu de parâmetro de negociações entre o governo dos Estados Unidos e os nativos, tendo por principal propósito a conciliação de interesses entre as duas partes. Contudo, o governo instituiria a política de obrigar as tribos a deixarem seus territórios de origem e se estabelecerem mais a oeste do país, para delimitações de terras denominadas reservas. O motivo, muito além de minimizar o risco de contendas entre as tribos e os colonos, era estabelecer maior controle sobre os nativos e suas atividades. A criação das reservas logo tornou mais profundo o descontentamento dos índios com o tratamento que vinham recebendo do governo, semeando nestes o ímpeto de vingar sua existência e a resistência pela preservação de suas terras. Em 29 de abril de 1868, a Comissão de Paz Indiana, formada por um grupo de congressistas, juntou-se aos Sioux e aos Arapaho, ambos grupos de tribos que habitavam grande parte do centro-oeste dos Estados Unidos, em Fort Laramie, localizado no estado do Wyoming. O local já detinha certa significância para a escolha do encontro, pois havia sido nele que os líderes de vários grupos indígenas, juntos a comissários do governo, assinaram o Tratado do Fort Laramie. Haviam sido acordadas a reivindicação de territórios pelos nativos e a garantia da passagem segura de colonos para o estado do Oregon, além da construção de ferrovias nas parcelas de área mencionadas. Visto que a verdadeira situação entre nativos e colonos destoava da paz efetiva e duradoura, o reencontro no Fort Laramie teve por finalidade acrescentar novos termos entre as partes, resultando na elaboração do segundo Tratado de Laramie. O tratado instituiu a saída dos Sioux
Sioux e Arapaho dos extensos acres de terra prometidos pelo tratado anterior e o deslocamento dos grupos para a região montanhosa conhecida como Colinas Negras, situada no interior de uma longa faixa de pradarias conhecidas como Grandes Planícies, presente em território que se alongava pelos estados de Montana, Wyoming, Colorado, Nebraska, Dakota do Sul e Dakota do Norte. Como uma forma de acordar a paz entre os indígenas e os colonos, a comissão assegurou o status da região das Colinas Negras como Grande Reserva Sioux, demarcada para a vivência e uso exclusivo das tribos nativas. Contudo, as aspirações do governo em explorar maiores porções de território, na busca de recursos que pudessem contribuir na crescente economia que despontava no país, tornaram-se maiores do que o cumprimento de qualquer acordo assinado previamente. Embora a própria região das Grandes Planícies fosse reconhecida como uma grande reserva indígena, a ida de mineiros, colonos e empresas ferroviárias tornava-se cada vez mais comum e crescente. Os nativos das Grandes Planícies não tardaram a notar que o seu reduto estava à beira de um inevitável avanço da presença dos colonos e do governo dos Estados Unidos. No empenho de evitar o mesmo destino de outras tribos sucumbidas ao domínio do homem branco, os grupos Sioux, que em grande maioria eram formados pelas tribos Lakota e Dakota, juntos aos Cheyenne do Norte e Arapaho, organizaram-se e formaram uma vultosa resistência contra a vinda de qualquer ameaça externa. O aumento das tensões tomava cada vez mais forma, e a iminência de um conflito se convertia em uma realidade futura, tanto para os nativos quanto para o governo que acompanhava a conjuntura da região. O descontentamento das tribos já se mostrava no ápice, com a frenética caça aos rebanhos de bisão, legalizadas e incentivadas pelo governo, com o propósito de extinguir as populações e abrir espaço para as ferrovias, bem como tornar cada vez mais rara a subsistência nativa que os indígenas tinham na figura do animal. Ataques brutais contra caravanas de caça e construções ferroviárias na região das Grandes Planícies começaram a se tornar habituais. No entanto, o estupim para a fúria dos nativos ainda estava por vir. Em 1867, o tenente-coronel George Armstrong Custer, um renomado veterano da Guerra Civil Americana, tomou frentes em empreitadas do exército contra a resistência nativa. A presença de Custer nos confrontos do governo com os indígenas acrescentava um novo capítulo do seu controverso serviço no exército dos Estados Unidos. A caminhada inicial da vida militar de Custer não parecia tão promissora quanto viria a se transformar. Nascido em 5 de dezembro de 1839 na cidade de New Rumley, no estado de Ohio, o jovem ingressou na Academia Militar de West Point aos 18 anos em 1857. Dono de um obstinado espírito travesso, Custer acumulou numerosos deméritos que o levaram a possuir um dos piores registros de conduta da academia, sem contar sua pouca dedicação com os estudos. O início da Guerra Civil em abril de 1861 fez com que o seu curso de formação militar fosse encurtado para 4 anos. Custer e sua turma acabaram se formando em junho de 1861, tendo ele ocupado o 34º e último lugar dos 34 cadetes formados. Comissionado segundo tenente, Custer foi designado para servir no 2º Regimento de Cavalaria da União. Foi com uma exitosa e tenaz atuação durante a primeira batalha de Bull Run que Custer garantiu a notoriedade de sua imagem. Ele acabou sendo transferido para o 5º Regimento, comandado pelo general George McClellan. Reconhecendo a coragem do seu oficial subordinado ao seguir ordens que colocavam sua vida em risco, McClellan determinou que Custer lideraria um ataque conjunto com a 4ª Infantaria de Michigan pelo rio Chickahominy, no estado da Virgínia. O sucesso da missão resultou na captura de 50 soldados e da primeira bandeira confederada durante a Guerra Civil. O ápice de sua performance no conflito ocorreu em 1863, quando foi promovido a general de brigada da Cavalaria Voluntária de Michigan aos 23 anos de idade. O Boy General, ou General Menino, como fora apelidado pelos seus combatentes, consagrou sua liderança ao longo das batalhas de Gettysburg, Taverna Amarela e Winchester. Nos limiares finais do confronto, Custer foi um dos responsáveis pela perseguição ao general Robert E. Lee e seu exército, além de ter auxiliado no processo de
rendição do mesmo durante sua captura na corte de Appomattox, na Virgínia, em 9 de abril de 1865. Com o fim do confronto, Custer permaneceu no exército e retomou sua posição regular como capitão, mas foi promovido alguns meses depois, em 28 de julho de 1866, à patente de tenente-coronel e comandante interino do recém-criado 7º Regimento de Cavalaria do Exército dos Estados Unidos. Muito se atribui à proximidade de Custer com seus superiores à aquisição do novo cargo, pois por possuir uma personalidade individualista e arrogante, uma antipatia por sua pessoa perseverava entre os demais oficiais. Com o avanço das hostilidades entre o grupo de nativos das grandes planícies e a presença de colonos, mineradores e caravanas de caça de bisões, a necessidade de se reprimir as hostilidades e assegurar a presença estatal fez com que o exército prestasse assistência no local. Custer e o 7º Regimento acabaram sendo realocados para o oeste, integrando as expedições lideradas pelo Major-General Winfield Hancock, que realizou intensas repressões contra a tribo Cheyenne no estado de Oklahoma. Mesmo diante do resultado favorável para o exército, as violentas represálias indígenas que se seguiram confirmaram a Custer que a luta que travava naquele momento era algo muito além de sua compreensão e do convencional que lhe fora ensinado em West Point. No ano de 1874, Custer foi incumbido de liderar uma expedição para a Grande Reserva Sioux, com o objetivo de investigar rumores sobre depósitos de ouro nas Colinas Negras. Os vestígios de ouro encontrado pelos homens de Custer no atual território da Dakota do Sul mostraram-se verdadeiros, e a notícia fez com que o governo considerasse as inúmeras vantagens de se incitar uma corrida pelo ouro na região. A gestão do então presidente Ulysses S. Grant se propôs a comprar dos nativos a região da reserva, que havia sido prevista no segundo tratado do Fort Laramie de 1868. Todavia, a oferta não apenas frustraria o direito antes garantido aos nativos de possuírem a porção de terra mencionada, como também os enfureceria com uma menção da futura exploração do solo, tido como sagrado para diversos grupos que lá viviam. A recusa da venda das Colinas Negras na parte das Grandes Planícies foi o gatilho que iniciou a Grande Guerra Sioux, ou Grande Guerra das Colinas Negras, em 1876. Um dos mais proeminentes chefes das tribos Sioux, Touro Sentado, começou a organizar suas alianças com os demais grupos nativos das Grandes Planícies, tendo o propósito de concentrar forças contra a atuação do Exército dos Estados Unidos. Nascido em 1831 no território que hoje se encontra a Dakota do Sul, Touro Sentado construiu ao longo de sua vida uma respeitada reputação de líder da tribo Teton Dakota. Sua rígida persistência em resistir à ascensão do homem branco sobre seu povo e território fez com que ele, unido a outros líderes do grupo Sioux, formasse uma junta que buscasse proteger o bem-estar dos nativos. A ideia consistia em estender o amparo mútuo a outras tribos contra as constantes invasões do exército, dos mineradores, mas especialmente dos caçadores de bisões, que por considerável tempo já tornavam cada vez mais escassa a presença do animal, que era a fonte de subsistência principal dos índios daquela região. Por volta do ano de 1867, Touro Sentado foi eleito como chefe de todo o grupo Sioux, tendo como seu vice-chefe e conselheiro Cavalo Louco, líder da tribo Oglala. Em 1873, Custer se depararia com os dois lendários guerreiros indígenas durante um ataque travado entre a resistência nativa e a sua unidade, que protegia um comboio da Northern Pacific Railroad em Yellowstone, a noroeste do Wyoming. Mesmo que a missão de Custer tivesse terminado em sucesso, com Touro Sentado, Cavalo Louco e seus homens tendo se dispersado, os contendores mal imaginavam que o decorrer das circunstâncias os reuniria novamente para selarem o destino de suas vidas. A descoberta de ouro na região das Colinas Negras e as constantes incursões do exército ordenando um novo deslocamento de nativos para as novas delimitações de reserva levou Touro Sentado a formalizar uma aliança que contava com as tribos Cheyenne do Norte, Lakota e alguns membros da tribo Arapaho. Entre os meses de abril e maio, um acampamento de guerreiros nativos crescia às margens do rio Little Bighorn, localizado
localizado ao sul do estado de Montana. Estimativas contam que haviam cerca de 6.000 a 7.000 nativos presentes no local. Muitos homens da tribo Cheyenne e Lakota portavam consigo rifles Henry, Spencer e Winchester, recolhidos em escaramuças anteriores com colonos, fator que conferiu aos índios maior poder de fogo, aliado ao uso de arco e flecha e machadinhas Tomahawk. A vigorosa resistência formada e a iminência de um conflito com as tropas do exército, já cientes da forte oposição organizada pelos nativos, assegurou a Touro Sentado que era hora de executar um antigo ritual de batalha, conhecido como a Dança do Sol. O líder se pintou de amarelo, simbolizando o sol, e entre passos e cortes que ele mesmo fazia em seus braços, requisitou iluminação aos espíritos dos seus ancestrais, para que estes proporcionassem-lhe visões do futuro. Conta-se que Touro Sentado teve a visão profética de que a vitória recairia sobre ele e seus homens, mas com um sobreaviso, que nada deveria ser pego dos soldados inimigos abatidos, senão a miséria iria se abater às tribos combatentes. Tal revelação serviu como um grande impulso moral à resistência indígena. Na missão de reprimir tribos que ocupavam a região, o general Alfred Terry, comandante do Forte Abraham Lincoln, na Dakota do Norte, enviou Custer e o 7º Regimento de Cavalaria em 17 de maio de 1876 para compor o grupo de 3 colunas comandado pelo general George Crook a ser enviado para combater os nativos. A 7ª Cavalaria de Custer estava incumbida de seguir seu caminho para confrontar os grupos Lakota e Cheyenne do Sul, que se encontravam ao sul do estado. Todavia, o planejamento feito pelo general Crook e as informações equivocadas sobre a organização da resistência indígena dissiparam as vantagens do exército frente aos nativos. Já em 17 de junho de 1876, a retirada de uma das colunas de Crook, ao sofrer severas perdas durante a Batalha de Rosebud, a 48 quilômetros das margens do rio Little Bighorn, mostrou as falhas da estruturação do exército. Ainda que uma das colunas tivesse o seu curso interrompido, as outras duas, incluindo a da 7ª Cavalaria, mantiveram seu caminho rumo sul. Em 22 de junho, os 700 homens de Custer, nos quais se incluía um número de 30 batedores indígenas das tribos Arikara e Osage, identificaram uma trilha a oeste do caminho que deveriam seguir. Os batedores nativos reconheceram e confirmaram após 2 dias se tratar de uma movimentação indígena que levava às margens do rio Little Bighorn. Tal notícia fez com que Custer, que já tinha um longo histórico de insubordinação contra ordens superiores, considerasse não seguir os planos que recebera de encurralar os nativos e aguardar reforços da 3ª coluna restante de Crook. Por trás da mudança de plano, imperava a ambição de Custer de colecionar ao seu nome mais uma vitória proporcionada pelo acaso, pois retomar a posição de general que ocupara durante a Guerra Civil seria retomar um prestígio que consagraria o seu nome novamente. Após um cálido e custoso dia de marcha de 45 quilômetros em 24 de junho, Custer e seus homens assentaram em um acampamento. Ao seguirem a trilha que antes havia abrigado acampamentos anteriores dos seus denominados inimigos, vários vestígios, em especial o escalpo de um homem branco encontrado nos restos de uma tenda, alarmou os batedores nativos de Custer, que o avisaram de que aquilo seria um sinal de mau agouro. Os batedores fizeram incessantes intervenções junto ao coronel, dizendo que a trilha que percorriam os levariam a um desconhecido caos, algo que para os ouvidos de Custer tratava-se apenas de superstições. Ele estava mais do que decidido a travar uma batalha com o que havia encontrado, independentemente dos tormentosos destinos previstos por seus aliados nativos, caso ele persistisse em sua intenção de lutar. Naquela noite, o soldado William Taylor, que se encontrava na mesma cabana de Custer, escreveu em seu diário sobre o semblante incomum que notou em seu comandante. Ele estava sentado sozinho em um canto, aparentemente perdido em seus pensamentos. Eu estava próximo, o encarando, e foi ou a minha imaginação ou as poucas luzes do crepúsculo que fez com que a expressão em sua face se tornasse de desalento. Aquilo foi algo novo para mim, talvez porque seus pensamentos estivessem voltados para Fort Lincoln, onde ele havia deixado sua adorada esposa
esposa ou para as premonições feitas sobre a manhã seguinte. Às 9 da manhã do dia 25, os batedores Crow de Custer retornaram cavalgando, trazendo a notícia de terem localizado o acampamento da resistência indígena. Eles relataram ter identificado a posição dos homens de Touro Sentado através de um rebanho de pôneis próximo, avistados de um mirante localizado entre os vales da região conhecida como Ninho do Corvo, situado a 23 quilômetros de distância a leste do rio Little Bighorn. Os batedores também disseram que haviam avistado à distância a fumaça proveniente do acampamento da 7ª Cavalaria, um fator que podia entregar a posição de Custer. George Custer havia feito um plano para fazer uma emboscada surpresa aos nativos no dia seguinte, mas ao saber que a posição de suas tropas poderia ter sido descoberta, mudou imediatamente de ideia. Ele se deslocou com seus batedores até o Ninho do Corvo para avistar o dito maior acampamento indígena que haviam visto, para conciliar sua estratégia às posições observadas no mirante. No entanto, os olhos de Custer e seus oficiais não eram resistentes às fortes rajadas de vento e poeira que infestavam o ar, diferentemente dos Crow que conseguiam enxergar a aldeia às margens do rio. Enfurecido com o fato de não ver o que os índios relatavam, Custer exigiu que seu intérprete, Mitch Boyer, confirmasse a informação passada pelos batedores, e Boyer garantiu-lhe, dizendo: "Coronel, estou com estes homens há mais de 30 anos, e lhe digo, este é o maior acampamento que eles já viram na vida." Em meio à discussão sobre a incerteza da grande concentração de índios, um dos oficiais da 7ª Cavalaria chegou ao encontro de Custer para avisar que um grupo de índios Cheyenne havia saqueado receptáculos de provisão no acampamento, mas que haviam sido dispersados por soldados próximos. Visto que seu elemento surpresa já havia sido entregue, e com receio de que os índios retornassem em maior número, Custer, sem tardar, optou por um ataque imediato ao grupo de indígenas próximos. Após diversas insistências dos batedores Crow em ser a opção de ofensiva mais viável, Custer optou por flanquear o acampamento em várias direções, um método que para ele jamais falharia. Ele dividiu as 12 companhias do seu regimento em 3 batalhões, com 3 companhias juntas aos batedores nativos, recebendo ordens para atacar diretamente a aldeia pelo sul, sob comando do Major Marcus Reno, enquanto outras 3 companhias, lideradas pelo capitão Frederick Benteen, cruzariam o rio rumo sudoeste para reconhecer o terreno em busca de outros adversários. Enquanto uma companhia ficaria responsável por acompanhar a coluna de suprimentos fora do foco de ação, as 5 companhias restantes estariam sob o comando direto do próprio Custer, que investiria sua força pelo norte. Ao contrário do que imaginavam, os índios Cheyenne do norte, que haviam tentado saquear os suprimentos do 7º Regimento, não haviam voltado para avisar o acampamento da presença do exército, apenas acompanhando em longa e segura distância os passos dos homens de Custer. Às 15 horas, o destacamento de Reno atravessou o riacho que levava ao caminho da concentração dos nativos. As ordens de Reno era de incitá-los à batalha, direcionando o fluxo do ataque para que Custer e Benteen pudessem assaltar por trás. Contudo, os batedores Crow que acompanhavam Reno perceberam a presença distante dos Cheyenne, acompanhados agora por alguns Lakota, o que indicava que eles não haviam se dispersado conforme pensaram. Reno ordenou que suas companhias se desviassem para noroeste ao invés de seguirem por campo aberto, se acobertando entre um conjunto de árvores espessas localizadas às margens do rio Little Bighorn. As árvores acabaram por inibir Reno e seus homens de terem uma visão mais ampla da passagem até a aldeia de Touro Sentado, logo também os colocando de frente a uma salva de tiros de flecha, vinda de nativos que se aperceberam da estranha presença com antecedência. Os batedores Crow e Arikara seguiram em frente com seu flanco esquerdo exposto, e uma breve visão da real extensão do acampamento indígena fez com que Reno parasse alguns quilômetros antes de alcançar a aldeia. A manobra linha de escaramuça ordenada por Reno falhara
falhara, com seus soldados vendo-se engajados por um número crescente de adversários e severas baixas no destacamento começando a se fazer sentir. Os índios, coordenados por Cavalo Louco, começaram a se aglomerar em uma área protegida por uma pequena colina à esquerda da localização dos homens de Reno. Com uma concentração de 500 guerreiros, os índios atacaram contra a esquerda e a retaguarda do exército, contornando o flanco esquerdo oposto do batalhão. Vendo sua posição extremamente ameaçada, Reno ordenou a recuada, e o destacamento imobilizado seguiu para a concentração de árvores pela qual havia entrado, levando os índios a atearem fogo para dispersá-los de vez. Reno ainda teria tentado reunir o máximo de soldados e oficiais para recuar pelo rio, em direção aos penhascos que agora se encontravam do lado oposto, em meio ao massivo ataque. As desvantagens do 7º Regimento de Custer tornaram-se perceptíveis para o seu pessoal, e elas não se concentravam apenas na absurda desvantagem numérica contra o grupo de Touro Sentado e Cavalo Louco, mas também em seu armamento. A 7ª Cavalaria carregava consigo rifles Springfield modelo 1873, de tiro único e carregamento pela culatra, e revólveres Colt 45. Metralhadoras Gatling teriam sido oferecidas para aumentar o poder de fogo do regimento de Custer, mas o mesmo as recusou alegando se tratar de uma missão de reconhecimento e destruição, tornando o carregamento de tal arma pesada desnecessária. Contra a ação conjunta dos rifles Henry, Spencer e Winchester pelos numerosos nativos, a inferioridade numérica pesou ainda mais para o destacamento de Custer. Recuando para as hoje reconhecidas colinas Reno, as tropas abatidas do 1º Batalhão se juntaram às companhias lideradas pelo capitão Benteen ao sul. O encontro teria sido ao acaso, pois enquanto os homens de Reno recuavam pelas colinas, os de Benteen seguiam em reconhecimento prévio do local. Tendo o conhecimento da falha da primeira investida, Benteen requisitou ao seu destacamento a formação de uma linha de defesa através de trincheiras, divergindo do plano de alinhar o ataque junto a Custer. Naquele momento, o capitão priorizou a concentração de esforços junto ao que havia restado das golpeadas companhias de Reno. Cavalo Louco e os nativos que pressionaram os destacamentos retomaram o caminho do acampamento, e temendo um segundo ataque, eles resolveram concentrar forças ao norte da aldeia, para onde Custer seguia. Custer e seu destacamento cavalgaram até o rumo pretendido pelo norte, sem saberem do recuar dos batalhões de Reno e da suspensão da movimentação de Benteen. A princípio, ele teria visto um grupo composto de apenas mulheres e crianças no acampamento. Então, foi tomada a decisão de dividir seu batalhão em 2 companhias, uma seguindo rumo leste pelo rio, com o objetivo de reforçar a atuação de Reno, e outras 3, junto com Custer mantendo o curso rumo norte, à procura de uma localização ideal para cruzar o rio. Um grupo de Lakotas começou a concentrar presença próximo à companhia a leste, iniciando o embate à ofensiva de Custer. Cavalo Louco continuou a seguir rumo norte até encontrar-se com o tenente-coronel e suas companhias. As ordens seguiram para os homens tomarem posições de defesa, até que Custer encontrasse uma passagem viável para a travessia do rio. Mas as 2 companhias que ele deixara para trás haviam sido avistadas e começaram a ser engajadas por números crescentes de índios Lakota e Sioux, que não só bloquearam seu avanço pelo leste, como também começaram a fazê-los recuar rumo nordeste. Custer ordenou que seus homens recuassem para o terreno mais elevado e que alguns engajassem os nativos que avançavam de maneira incessante por outra direção. As companhias ao sul, encurraladas pelos índios por todas as direções, recuaram mais uma vez. Os nativos perseguiram os combatentes restantes até o ponto onde Custer se encontrava e novamente cercaram os homens do exército, levando ao clímax a batalha de Little Big Horn. As companhias de Benteen e Reno, receosas por suas posições e de também estarem na mira dos avanços indígenas, permaneceram nas colinas e não tiveram ciência do real ocorrido ao norte das coordenadas em que se encontravam. Até o dia 27 de junho, com a chegada da coluna liderada pelo general Terry, o campo de batalha de Little Big Horn mostrou-se uma incógnita ao exército sobre a realidade do que havia sucedido no local. A coordenação e a habilidade tática demonstrada ao longo da batalha pelos nativos culminou no encurralamento de George Custer e seus 210
200 homens, que, isolados pelo grande contingente indígena, foram massacrados em meio a uma desesperada luta. Nenhum dos homens das 5 companhias que seguiram pelo norte sobreviveu à contenda. Custer foi morto em batalha, tendo seu corpo encontrado no morro em que se refugiou com seu contingente após o primeiro ataque, apresentando 2 ferimentos de bala, um no peito e outro na têmpora esquerda. Enquanto as versões Lakota e Cheyenne contam que o ferimento na cabeça teria sido provocado pelo próprio Custer, após reconhecer a iminente derrota do seu antes primoroso 7º Regimento de Cavalaria, muitos dos seus conhecidos desmentem esta versão, em razão da egolatria que o coronel tinha por si. A derrota do exército dos Estados Unidos na Batalha de Little Bighorn teve diversas justificativas, que foram desde erros estratégicos somados ao excesso de confiança de Custer em suas táticas, informações desatualizadas de inteligência, mas em especial a assimetria do poder de fogo da 7ª Cavalaria comparado com a resistência de Touro Sentado. Os eventos transcorridos em Little Bighorn realçaram o auge do poder nativo em combate, mas do mesmo modo enfureceram o governo e o exército, que não pouparam esforços para uma ação militar intensificada contra a resistência indígena. Embora as forças Sioux, aliadas com outras grandes tribos, ainda persistissem em consagrar outras vitórias após Little Bighorn, a guerra como um todo não pendeu para que seus interesses sobressaíssem. A escassez de bisões na região se tornaria mais intensa, e sendo este o principal meio de subsistência nas grandes planícies, a fome e a miséria com a ausência do animal fez com que os índios acabassem se rendendo em 1877. Há quem diga que a derrota indígena nas grandes planícies se deu por conta da desobediência ao que havia sido profetizado por Touro Sentado durante a Dança do Sol. Após o final da Batalha de Little Bighorn, muitos guerreiros indígenas despiram os soldados de Custer e pegaram seus armamentos, algo que Touro Sentado havia proibido, sob pena de que a tragédia se consolidaria no destino das tribos. No local em que as 5 companhias padeceram sob intenso poder indígena, foi encontrado pela coluna do General Terry um cavalo chamado Comanche, gravemente ferido na ação que aniquilou o batalhão de Custer. Ele foi o único recuperado pelo exército, em meio a uma estimativa de 80 a 90 cavalos do 7º Regimento que foram capturados pelos índios. Comanche ainda participaria de diversos desfiles representando póstumamente a cavalaria de Custer, uma forte imagem que perdurou no âmago do exército dos Estados Unidos. Touro Sentado e alguns dos seus seguidores restantes da Grande Resistência seguiram caminho para o Canadá, com o governo dos Estados Unidos negando-se a conceder-lhes uma reserva indígena. Os anos seguintes do grande líder Sioux se dividiram entre ainda perseverar contra a venda de terras tribais e tornar-se uma estrela no show de Buffalo Bill, um ex-soldado e caçador de bisões que ganhou repercussão mundial ao realizar apresentações teatrais sobre o oeste americano. Ele foi morto em 15 de dezembro de 1890, durante um confronto entre a polícia e o movimento religioso indígena Dança Fantasma, que propagava o fim da presença do homem branco em terras tribais. O morro no qual foi encontrado o corpo falecido de George Custer hoje é conhecido pelo mesmo nome que muitos o deram após o embate travado lá entre o tenente-coronel e as forças indígenas, Custer's Last Stand Hill, ou o Morro da Última Resistência de Custer. Atualmente, o local da Batalha de Little Bighorn abriga 2 monumentos nacionais que aludem aos acontecimentos históricos. O Little Bighorn Battlefield National Monument, campo em que se encontram as lápides de alguns combatentes reconhecidos, incluindo o local de falecimento do tenente-coronel Custer, e o memorial indígena que homenageia os guerreiros perdidos naquela batalha. Um embate que envolveu a preservação de uma cultura, choque de interesses e o erro tático de subestimar o poder do oponente são traços que caracterizam a Batalha de Little Bighorn. Tida como uma das mais controversas derrotas do exército norte-americano, ao passo em que é reconhecida como um dos maiores triunfos do poderio indígena, a rápida, decisiva e sangrenta batalha permanece como um importante marco memorial na história dos Estados Unidos da América. E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos, considere colaborar conosco.
Você pode nos ajudar mandando um Pix pra gente ou então na nossa campanha lá no Apoia-se, onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp e ter seu nome exibido aqui nos vídeos. O link tá bem aqui na descrição. Bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aí na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.